Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação aqui do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e hoje começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. Na minha frente, um podcast muito especial, né, Mário? Duplo. O nosso secretário do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e também chefe de gabinete do nosso presidente da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, Flávio Nogueira, Flávio Jordão, falei Flávio Nogueira. Meu xará. Seja bem-vindo, Flávio. Não, prazer enorme estar aqui hoje participando com vocês, cumprimentar o Mário aqui, você, Thales, Nicola, meu grande amigo aí de muito tempo, e fazer parte desse ambiente tão agradável aqui que é, né, o IBI, a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. A convivência é ótima, as discussões são, né, os diálogos são sempre muito importantes, então fazer parte de tudo isso está sendo muito rico para mim e muito gratificante também a convivência com vocês. O prazer é todo nosso. Ao seu lado está aí uma das pessoas que eu tenho uma grande estima, que eu conheci esse ano, mas depois a gente conversa mais sobre isso. Um prazer tê-lo aqui, o nosso diretor do Conselho Administrativo. Opa, tô errando tudo hoje, viu? Nosso diretor administrativo e financeiro do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Nicola Margiota. Seja bem-vindo, Nicola. Primeiramente, cumprimentar você, Thales. É um imenso prazer participar aqui do podcast, essa ideia tua e do Mário que revolucionou o setor, eu diria, Flávio, porque aproveitar e cumprimentar o Flávio também, meu direto amigo desde as épocas de Santos, né, Flávio? Nossas lutas lá de Santos. E o podcast que o Mário e o Thales conduzem realmente foi uma virada de chave no setor. A gente vê que as pessoas acompanham bastante, comentam com a gente, e aí nos bastidores o Thales e o Mário sempre, quando é que o Flávio, o pessoal de casa, você, Nicola, vai participar? Eu acho que é um momento sempre, a iniciativa do setor de comunicação e do Mário foi para dar voz para os nossos associados, para os parlamentares, e agora, já nesse finalzinho de ano, o pessoal de casa pode aparecer, pode contribuir um pouco, dar algumas informações para vocês. É um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E ao meu lado, como sempre, não poderia deixar de ser o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Muito bom ter vocês aqui, Flávio, Nicola. E para quem não sabe, né, o Instituto ele está vinculado a uma frente parlamentar, né? E aqui a gente tem hoje, talvez, os dois grandes representantes, né, dessas alas, né? O Nicola, que está dentro do Instituto, né, como diretor, né, administrativo e financeiro, e o Flávio, que apesar de ser do Conselho, né, representa efetivamente o braço político, né, do deputado Paulo Alexandre, que é o idealizador disso tudo, né? Então é muito interessante ter essa conversa aqui com essas duas vertentes, com esse caráter duplo que tem, né, o Instituto, né, um braço com mantenedores e um braço político, né? E às vezes pouca gente entende essa mecânica, né? Sem dúvida. E o mais interessante é que com eles hoje a gente também pode fazer por isso que eu disse que é um podcast especial, a gente pode fazer, já estamos chegando ao fim do ano, né, e podemos fazer todo um balanço, tanto do braço político quanto do braço técnico, ou seja, Instituto e FPPA, muito bem representados aqui hoje. Mas, antes de tudo, a gente sempre gosta de abrir esse podcast aqui, querendo saber um pouco da biografia dos nossos convidados. Então, conta pra gente quem é Flávio Jordão. Bom, Thales, eu sou nascido em São Paulo, né? Fui para Santos com 8 anos. Minha vida toda praticamente foi em Santos, na minha infância, na minha juventude. Fiz faculdade em Santos, sou formado em administração de empresas. Só que eu, com 28 anos, 27 anos, o Paulo Alexandre me convidou para que eu pudesse fazer parte do time dele e trabalhar com ele em São Paulo, numa Secretaria de Estado da Educação, na época que ele era secretário adjunto de Educação em São Paulo. E eu comecei a minha trajetória com o Paulo, e de lá para cá, né, tô desde 2004 trabalhando com o Paulo diretamente, e atuando aí nessa parte política, de gestão, enfim, né, trabalhei na prefeitura. O Paulo teve uma carreira longa, né, o Paulo foi secretário adjunto de Estado, depois ele foi deputado estadual 2 vezes, depois foi secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, depois foi prefeito de Santos por 2 mandatos, depois saiu, ficou 2 anos fora da gestão pública,
depois elegeu o sucessor também, né? Teve a eleição do Rogério, que foi o sucessor dele, que eu continuei trabalhando com o Rogério, eu era secretário de governo do Paulo e continuei com o Rogério. E aí depois o Paulo se elegeu deputado federal, e aí eu coordenei a campanha do Paulo lá em Santos, fui o coordenador da campanha dele, uma eleição bem sucedida dele também. Todas as eleições do Paulo sempre foram muito grandes, sempre foram superlativas, sempre teve uma votação muito expressiva, como também as de prefeito, e eu acabei coordenando a campanha dele, e ele me fez um convite para que eu viesse morar em Brasília, com uma condição, que eu trouxesse minha família, para que eu vivenciasse Brasília, para que eu vivesse Brasília e criasse relações, laços com as pessoas, para que a gente pudesse também fazer um trabalho importante aqui no Distrito Federal, né? Quer dizer, a gente aqui, né, onde tudo acontece, onde nós temos aí, né, o Executivo, o Legislativo, né, o Congresso, enfim, a Câmara, o Senado, e toda essa articulação que é necessária, e que eu acredito que tenha muito perfil para isso, né, nessa articulação realmente política. E aceitei, conversei, obviamente, né, primeiramente conversei com a minha esposa, conversei com os meus filhos. Eu tenho uma filha de 9 anos, um filho de 3, ou seja, meu filho pequeno ainda não tem muita noção, mas a minha filha de 9, já tive uma conversa com ela também, e a gente entendeu que seria um momento muito oportuno, e viemos para Brasília. Estamos morando aqui há praticamente 2 anos, e adorando a cidade, adorando tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui, né, porque é uma cidade também que tem uma qualidade de vida muito alta, né? Eu saí de uma cidade excepcional, que é Santos, né? Morava também, tinha muita qualidade de vida, mas me mudei para uma outra cidade também que me oferece, me proporciona muita coisa boa também, mas principalmente no trabalho, né? Eu acho que o trabalho é o mais gratificante. Eu tive essa trajetória lá, fui chefe de gabinete do Paulo na Assembleia Legislativa, depois trabalhei diretamente com ele, né, como assessor direto dele nas secretarias de Estado, quando ele foi secretário. Depois fui secretário dele durante 8 anos direto, fui secretário municipal da Prefeitura de Santos, depois do Rogério 2 anos, e agora como chefe de gabinete aqui. Então, assim, eu tenho vivido muitas coisas boas, e uma das coisas, assim, que foram muito bacanas foi também trazer esse lado, obviamente, institucional para dentro do nosso mandato, né? Criamos essa estrutura aqui, né, tudo iniciou com o Paulo. Acho que isso é muito, muito legal também de ser colocado. A questão da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos foi o primeiro grande momento da nossa chegada em Brasília. Nós fizemos a instalação. Né, a gente deu entrada no projeto, só que você precisa de 202 assinaturas entre deputados e senadores, e é um caminho árduo, porque você precisa, na verdade, de uma adesão dos parlamentares, e não é pegando assinatura no corredor, no gabinete dele. Ele precisa entrar no sistema, preencher um QR Code, enfim, processo de convencimento. Tem um processo grande ali de convencimento para que ele possa aderir, e a gente foi fazendo isso, foi conseguindo as adesões, até porque realmente é uma frente parlamentar significativa, pujante, né, e representa um setor muito grandioso do país. 1/3 do PIB nacional passa pelo porto, enfim, né, e a gente acrescentou portos e aeroportos. E a gente conseguiu fazer essa relação muito estreita com vários parlamentares que aceitaram esse desafio de montar essa frente. O Paulo instalou, e aí nós descobrimos também que era possível criar um braço jurídico para a frente parlamentar, que foi o IBI. E aí veio toda essa história, trouxemos aí outro fenômeno aí, que é o Mário Povia, é uma pessoa excepcional. Eu até brinco, né, que a gente tem 2 craques, um em cada ponta. Um craque na parte política, que é o Paulo, obviamente também com conhecimento técnico muito grande. Neymar e Messi, né? Exatamente, assim, e o Mário nessa parte técnica também, que é outro craque que passa uma credibilidade para a gente, para que as coisas facilitem, né? Nós temos pessoas importantes em postos de destaque para justamente fazer a coisa acontecer, e o IBI só cresce, né? A gente vem crescendo significativamente. Acho que isso é o mais importante de tudo. Sem dúvida. É interessante até você ter falado isso, Mário, que quando ele chegou, ele já construiu a frente, e hoje, tão rápido já se pega frutos, né? Se eu não me engano, a gente já teve em alguns índices mostrando que a frente está a 5ª mais expressiva hoje dentro do Congresso. Isso não é algo fácil. Nós sabemos a quantidade de frentes que existem dentro ali do Congresso Nacional, que muitas tentam ser relevantes, e é muito difícil você conseguir atuar em prol de um setor que muitas vezes é desconhecido, né? Precisamos falar, e ele é realmente desconhecido dentro do mundo parlamentar, e que também é um processo de construção que vem sendo feito assim, de forma primorosa pela frente, obviamente com a ajuda do Instituto, né? Agora, conta pra gente,
meu diretor. Quem é Nicola Margiota? Bom, Nicola Margiota é um rapaz também, um homem hoje, rapaz, né, eu quero sempre ficar jovem, mas que nasceu em São Paulo e foi para Santos aos 5 anos de idade. Meu pai construiu a vida profissional dele em Santos, levou a família, e formado em Direito, né, sou advogado de formação, trabalhei bastante na área política, na área de Direito Eleitoral. Minha primeira pós-graduação foi em Direito Eleitoral, depois peguei uma vertente em Direito Público, fiz uma especialização em Direito Público ainda em São Paulo, e comecei a titubear aí o lado político, o lado público, ainda dentro do direito, e também, obviamente, depois fui convidado para ter um cargo na Assembleia Legislativa com um deputado estadual, na época Marcelo Bueno, fui chefe de gabinete dele, e participei da segunda campanha do Paulo para deputado estadual, a campanha vitoriosa, estrondosa lá em Santos. Vencemos aquela eleição, e daí em diante comecei também um relacionamento com o deputado Paulo. Trabalhei na prefeitura, na Secretaria de Cidadania, depois na Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania, que o Flávio foi nosso secretário, fazia essa parte toda de relações institucionais, e eu ficava um pouco mais na parte de direitos humanos, uma área que me ensinou muito da vida. Acho que foi muito relevante aquele período em que eu vivenciei ali na cidade de Santos. E aí eu venho para Brasília, volto a atuar com direito, venho trabalhar no Senado Federal. E aí no Senado Federal, obviamente também dentro do ramo de direito, fui apresentado ao Marcelo Samarco, que era um amigo de longa data lá de Santos, a área do direito portuário e marítimo. Comecei algumas parcerias com o Samarco dentro. Quando? Desculpa. Isso aqui em Brasília em 2021, época da pandemia. E comecei a estudar o tema. Hoje eu concluí há alguns meses atrás uma pós-graduação em Direito Marítimo e Logística Portuária. Então é um tema apaixonante, e com a chegada do Paulo, né, o Paulo deputado federal, dinâmico, um deputado diferenciado, um deputado que não é mais um. O Paulo, eu costumo dizer, o Paulo é protagonista. Onde ele chega, realmente, ele tem essa visão muito peculiar, ele tem um fórum muito aguçado, e ele idealiza essa frente parlamentar, uma frente parlamentar que movimenta, como o Flávio falou, um PIB gigante, e não só um PIB de carga, mas também uma questão turística muito potencial, né? Os portos, a gente teve agora recentemente na Europa, os portos europeus movimentam um turismo dinâmico, gigante, as cidades onde tem as atrações de navios de turismo, essas embarcações, elas têm uma dinâmica de turismo, Flávio, que assim, Santos tem um potencial enorme. Nós vamos, se Deus quiser, alavancar muito mais esse potencial turístico pelos navios. É uma questão muito relevante lá fora. E a questão dos aeroportos. Então, ou seja, com isso veio o convite, né, para a gente estar aqui junto ao Instituto, ao IBI, o Paulo formatando essa frente, o braço técnico surge para dar esse suporte técnico e trazer, obviamente, a parte da população, que seria quem? Seriam os nossos empresários, as empresas, as demandas das associações para dentro do parlamento. Essa visão que o deputado teve, trazer, aproximar o parlamento do setor. E é isso que a gente está tentando, eu creio, com sucesso fazer, porque a frente parlamentar é destaque, como o Thales colocou. Nós tivemos aí nem um ano de atuação efetiva da frente, e existem rankings já colocando a gente aí entre as 5 mais atuantes e com representatividade. Eu acho que isso se deve, obviamente, à liderança do deputado e à questão técnica de ter um Mário Povia, secretário nacional de portos, um homem extremamente respeitado no setor, diretor da ANTAC, uma unanimidade. A gente costuma dizer que existe pessoas que têm uma unanimidade de representação positiva. Eu, Mário, tenho aprendido muito com ele aqui ao lado no Instituto, e saber que a nossa equipe que nós estamos construindo aqui está devolvendo muito à sociedade, principalmente ao setor de infraestrutura. Sem dúvida, sem dúvida. Mas sabe que uma curiosidade do Nicola é que ele também é o síndico do prédio dele. Você sabia disso, mano? Eu não sabia, mas eu apostaria que sim, porque o Nicola é um cara muito engajado, né? E aí, o Nicola, ele tem esse negócio de realmente aglutinar as pessoas ali, e acho que ele evidentemente está enaltecendo o meu trabalho aqui. Eu sou muito grato pelo reconhecimento, Nicola, mas isso é um trabalho coletivo, né? Evidentemente não é só o Paulo Alexandre, não é só o Mário Povia, né? Isso
é algo coletivo, e essa ideia de pertencimento, né, que acho que isso vai desde quem prepara o café, né, o David que faz o podcast aqui com a gente, né, a cada um dos mantenedores, né, que são, em certa medida, colaboradores que puxam essa pauta, cada parlamentar, né, que adere à frente, né, isso é um trabalho realmente coletivo, e essa ideia de pertencimento, eu acho que talvez esse seja o grande lance, né, da frente parlamentar e do Instituto, né, de você trazer realmente uma agenda de propósitos, né, de objetivos comuns, né, e isso faz toda a diferença. Sem dúvida, sem dúvida. Conta pra gente um pouco, Nicola, assim, o Instituto, ele pode dizer que ele já vai completar 1 ano de idade, né, ainda não chegou a completar, mas foi um ano de bastante atuação, mudanças, crescimentos, eu imagino. Conta pra gente, desde da sua entrada no Instituto, né, desde sua idealização, que você foi um dos idealizadores desse Instituto, né, então conta pra gente como é que foi isso, como é que foi essa conversa com o Mário Povia, e como é que você vê hoje. Eu me recordo ali, eu, Flávio, ainda o Silvio Alarcon, o pessoal, o Marcelo, o Mauro, construindo o estatuto, né, do Instituto, aquela correria para o CNPJ, aí o Mário já estava conosco nessa época, né, Mário? E foi assim, existe um trabalho que eu acho que foi muito bem fundamentado desde o começo, que foi esse trabalho de divisão de tarefas e um propósito e um objetivo em comum. Fazer realmente as coisas saírem do papel. Eu sempre vejo, a gente vê bastante uma fala lá na nossa região, em Santos, eu chamo nossa região porque eu vivi a vida inteira lá, da questão do aeroporto Guarujá, que é um ponto que a gente viu, o Paulo sempre fala muito, vê papel voando para cá, papel voando para lá e não vê avião voando. E uma das grandes lutas do deputado Paulo é ver o avião decolando e pousando no Guarujá. E eu acho que é uma inspiração para a gente, quando a gente começou a formatar o IBI, é ver a coisa acontecer. Nós não tínhamos uma sede, nós não tínhamos associados, nós tínhamos um ideal. Nós tínhamos algumas ideias, alguns objetivos, e nós tínhamos um grupo coeso, forte e com disposição. Né? Humildade e disposição para fazer a coisa acontecer. E, obviamente, como o Mário relatou, esse grupo foi se moldando, foram se extraindo os potenciais de cada pessoa aqui dentro. Eu acho que isso é muito importante. A gente, quando constrói algumas equipes, a gente tem que entender o potencial das pessoas que estão conosco. E abrir espaço. Quando você chega num local de liderança, você não tem que ficar sozinho nesse espaço. Abra mais espaço, coloque mais um. E o IBI foi isso. Hoje, nós estamos aí praticamente com quase 40 associados, né? E ouvindo esses associados, isso que eu acho que é muito relevante, esses associados têm total liberdade de ação aqui dentro. Nossos grupos temáticos hoje são movimentados pelas demandas dos associados. E aí eu puxo aqui um pouco para o lado das reuniões, dos eventos que a gente realiza aqui. Nenhuma reunião e nenhum evento foi idealizado por uma única pessoa. Um determinado grupo fala para a gente, olha, a dragagem é um tema que está em relevância, vamos trazer para cá. Vamos fazer. E foi um sucesso, a mesa redonda de dragagem. A hidrovias, teve a questão das hidrovias, foi nomeado o secretário nacional de hidrovia, o primeiro local que ele veio falar em público, salvo engano, foi aqui dentro. Ou seja, mostra o quê? Um potencial dos nossos associados, o potencial da nossa frente parlamentar, do nosso instituto, e uma relevância da nossa instituição. Então, ponto a ponto, nós estamos construindo isso. Aí fica, obviamente, algumas lições, a gente não... ninguém nasce grande o suficiente para não aprender, mas a gente tem aí um caminho muito mais, eu diria, mais calmo daqui para frente, porque alguns erros do passado a gente acaba aprendendo. E obviamente a gente tem um tamanho hoje que a responsabilidade ela é proporcional, mas eu creio que essa equipe hoje está muito mais fortalecida para seguir esses caminhos. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, ainda na questão dos eventos, nós tivemos 2 que eu acho que são interessantes, e é uma jogada, uma construção feita aqui, dentro da frente, que são os que a gente chama de Days, né? A gente teve aqui o Piauí, tivemos 3, na verdade, Pernambuco Day, Piauí Infra Day Não, Santa Catarina. e o Santa Catarina Day.
Ainda vamos fazer Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Já estamos aí com uma agenda para fazer ele, mas sim, iremos. A ideia é. E no ano que vem teremos ainda outras agendas, né? Obviamente, daqui a pouco teremos São Paulo Day, teremos outros crescendo. Conta pra gente, Flávio, como é que você viu essa experiência, né? Isso é uma questão nossa, né? Da frente, não vejo nenhum outro praticando algo nesse sentido, né? Thales, eu acho, primeiro assim, foi uma iniciativa muito bacana, né? Nós começamos a construir lá atrás, né? Quando o Nicola fez aí uma cronologia, né? Uma linha do tempo aí, a gente foi, quando nós começamos lá a desenhar a questão do estatuto, depois demos entrada, conseguimos o CNPJ, começamos a pensar quem são as pessoas que vão fazer parte desse processo. Nós não queremos só os políticos envolvidos, precisamos trazer gente técnica, e acho que aí tem um mérito para o Paulo. Paulo é um sujeito extremamente audacioso, né? Ambicioso, ele gosta ele não veio para ser mais um deputado aqui em Brasília, ele queria fazer, obviamente, para ter a representatividade que a região merece lá em Santos. Então, com pouco tempo, ele conseguiu tirar projetos importantes realmente do papel. Por exemplo, o Porto Valongo lá em Santos foi um desses projetos que ele se debruçou e acabou acontecendo já uma realidade lá em Santos. Hoje nós temos lá o Porto Valongo, onde vai ser o nosso evento, que mais tarde nós vamos comentar um pouco aqui, mas assim, foi algo que realmente a gente foi pensando, foi articulando e foi fazendo, e a gente pensou, quem é a melhor pessoa para trazer, para ser essa pessoa técnica que vai dar essa credibilidade para o Instituto? Nós pensamos no Mário, né? Fizemos o convite ao Mário. Mário era uma pessoa extremamente requisitada e aí muita gente também disputando o Mário. O Mário tinha saído do Ministério há pouco tempo, tinha sido secretário nacional, como o Nicola já falou aqui, e a gente fez o convite para o Mário topou o desafio, entrou, quando não tinha nada. Na verdade a gente não tinha um mantenedor ainda, a gente estava começando, na verdade era uma ideia boa, já com um braço, né, técnico ali montado, mas faltava ainda mantenedores, pessoas para que pudessem ainda encorpar a nossa estrutura aqui. E o Mário também acreditou nesse projeto e nós fizemos. E aí nós começamos a desenhar uma série de iniciativas aqui. Poxa, como é que nós vamos fazer? Vamos tentar, vamos montar reuniões técnicas. Qual o calendário, né? O calendário. Nós começamos por um calendário, né? Nós iniciamos, precisamos ter um calendário forte. Primeiro de tudo, nós pensamos, precisamos ter uma sede, para ter um local, um ponto de encontro. Não adianta a gente ficar no campo das ideias, colocando alguém renomado, o deputado conversando com as pessoas, que a gente se reúna de vez em quando em algum lugar para poder conversar e ver quais são as pautas, quais são as necessidades. Vamos tentar ter uma sede. Já montamos uma sede bacana, com estrutura, para que realmente o associado se sentisse acomodado aqui, confortável, para poder fazer as discussões aqui dentro da casa. Fizemos esse lançamento no dia 7 de fevereiro de 2024, desse ano. Então você até passou um dado importante, tem aí o ranking, né? O ranking dos políticos fez um ranqueamento das frentes parlamentares, são mais de 200, 300 frentes parlamentares, e eles identificaram, né, pelo trabalho que é feito, pela quantidade de eventos, pela quantidade de discussões, de estudos e de tudo aquilo que o IBI representa, colocou a gente na 5ª colocação. Só que com certeza é a mais nova das 5 primeiras, das 4 anteriores a nossa. Enfim, a FPA tem mais de 20 anos, que é a da agricultura, é uma frente parlamentar fortíssima aqui em Brasília, a FPE, e são modelos para a gente também, são realmente frentes parlamentares que a gente se espelha e que nós nos baseamos para que a gente pudesse fazer um trabalho também, que a gente conseguisse representar esse associado que está depositando a confiança na gente. E nós fizemos. E dentro desse calendário, né, nós começamos a estruturar esse calendário, e veio também a ideia de ter os days, né, de fazer esses encontros regionalizados. Acho que ninguém é melhor, né, do que as pessoas da própria região, para que a gente pudesse ouvir também. Eu acredito muito nisso, né? Você ouvindo, você também cria as prioridades necessárias para o país. Então nós colocamos aqui, você citou aqui esses 3 eventos importantes, né? O primeiro foi de Pernambuco, que é o nosso ministro Silvio Costa. Exato. Ele é de lá, ele veio, teve presente, o vice-presidente também, o Geraldo Alckmin, teve aqui na casa também, prestigiando. Tivemos aqui secretários de Estado, tivemos deputados federais, deputados estaduais, bastante gente participando, contribuindo também para uma agenda significativa para o Estado de Pernambuco. Depois tivemos o do Piauí Day, né? Nós temos o nosso vice-presidente aqui, que é o Flávio Nogueira, deputado também muito presente na nossa frente, participa muito ativo, e nós fizemos
esse evento do Piauí Day, depois tivemos do Santa Catarina Day também, que foi outro, esse explodiu, né, bateu o recorde, veio o governador, Sim. enfim, nós tivemos uma estrutura, e teve mais de, sei lá, 200 pessoas aqui, 150 pessoas aqui na nossa sede, justamente para poder aí trabalhar e ouvir as necessidades que Santa Catarina tem no setor portuário, aeroportuário, de infraestrutura, a imprensa vindo em massa também aqui, a gente trouxe também a imprensa para poder cobrir esses eventos, então as matérias que saem no Brasil inteiro hoje com relação às coisas que acontecem. E a gente tem aí um caminho muito grande, né? Esse ano foi um ano que em Brasília é prejudicado por causa das eleições, obviamente que o Congresso mesmo fica mais devagar por conta das eleições, mas a gente, para 2025, vamos ter aí muitos eventos, vamos representar aí cada região, a ideia é pegar todos os entes da federação para que a gente possa fazer realmente encontros muito importantes para discutir, né, esse setor que é tão relevante aí para o nosso país. Né? Eu acho que só completando um pouco o que você falou, a gente segue muito no que também o Mário vem falar, que é do parlar, né, que o parlamento traz, né? Então a gente vai até o limite, eu acho que é o diálogo. limite da discussão e trazer uma pessoa, um governador para cá para discutir diretamente com o empresário da região é um ganho que eu não consigo medir em relação a outros eventos, claro que também são importantes, mas não de uma forma em que a gente consegue colocar numa mesa 22, o Nicola fala isso, né? São 22 pessoas ali, um empresário, o associado e o deputado, o presidente, todo mundo sentado com o mesmo microfone, sentado e podendo falar. Mesmo espaço, né? E a gente consegue realmente, isso que eu acho que é o mais legal, né? A gente consegue juntar, você tinha políticos, tinha empresários, você tinha agência reguladora, você tinha o executivo lá representado pelo Ministério dos Esportes, ou seja, você consegue avançar com ações efetivas, né, e elas deram muito fruto aqui esse ano, né, nós tivemos algumas participações, independente da questão dos days, mas nós tivemos as mesas redondas, por exemplo, da reforma tributária, né, que ainda está tramitando, enfim, mas nós tivemos participação muito significativa, né, trouxemos o Raul, que é o deputado que estava à frente, era um dos coordenadores ali da reforma tributária, trouxemos ele aqui dentro para um bate-papo, né, para uma mesa redonda com os nossos associados, e isso também fez com que a gente tivesse posições importantes no processo, quer dizer, e a gente conseguiu emplacar também através de emendas, ou seja, colocou, né, impor algumas questões dentro, porque a gente estava muito atento a tudo que estava acontecendo para que a gente não prejudicasse o setor, né? Então essa representatividade é fundamental, é significativa e isso a gente conseguiu fazer muito bem, porque misturou a parte política com a técnica e as duas juntas andando conseguiram resultados muito, muito importantes e temos muitas outras, né? Nós estamos ainda discutindo, a questão da reforma tributária é uma ainda que tá em trâmite, nós temos os CEPORTs, que é uma comissão, né, de juristas, tem um novo marco legal para o setor portuário, ou seja, que está sendo discutida, e tudo isso nós vamos contribuir muito, né, nas discussões com o amparo técnico, ouvindo também todas as partes. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, os dois falaram tanto, Mário, de você aí nesse processo de construção, de fortalecimento da frente e crescimento do IBI. Conta pra gente agora, então, pro telespectador, a sua visão, a visão Mário Povia da chegada aqui no Instituto. Não, eu primeiro esclarecer que eu estou aqui para perguntar e não para responder nada. Então eu vou responder fazendo uma pergunta para o Nicola e depois para o Flávio também, né? A gente sabe, são 513 deputados, né? A gente tem o Paulo Alexandre, uma história precoce, né, um político que o Flávio já falou aqui, ele foi secretário por 2 vezes, foi secretário adjunto, foi prefeito por 2 vezes, quer dizer, provavelmente saiu da adolescência e já entrou para a política, né? A gente sabe que o pai dele teve essa história e tal, mas o meu ponto é primeiro mandato, num universo de 500 e tantos parlamentares, ele já sai presidente de uma comissão, foi da Credem, não é? Depois já entra numa vice-presidência de CVT, não é? Como que é esse fenômeno, Paulo Alexandre, na Câmara dos Deputados? A que se deve, né? Onde passa é protagonista, o Flávio já falou, mas Brasília
é complicado e ele já se destacando dessa forma, já nos primeiros dias aí montando uma frente parlamentar, aliás, não uma, duas, né? Porque ele também fez a outra da ligação seca, né? Conta um pouco vocês que estão com ele já há algum tempo, né? Como que é isso? O Paulo é o que a gente estava falando. O Paulo é protagonista, ele é cobrador. O Paulo cobra, exige muito e ele é perfeccionista. E eu acho que esse trabalho da frente parlamentar foi uma questão de visão. Uma visão diferenciada, porque você tem um setor que precisa muito de uma voz forte, de uma voz que tenha uma vivência política e talvez o grande diferencial dessa frente é esse encontro de um político hábil, de um político do diálogo, de um político que sabe conduzir as situações tanto no executivo, que tem muita experiência, quanto no legislativo, que também tem experiência, porque foi deputado estadual 2 vezes e agora está aqui no parlamento, com um segmento que tem muitas demandas, que tem muito a ser desenvolvido e um segmento que tem uma representatividade muito forte na economia nacional. Então, quando você tem esse encontro, eu costumo dizer que a gente acaba vendo lá fora alguns segmentos, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, que se movimentam muito bem dentro das suas conjecturas políticas, que elegem os seus representantes e encaminham as suas demandas com um potencial assim agressivo, que as coisas que eles querem realmente acontecem. No Brasil a gente tem alguns setores que, como o Flávio colocou, a FPA, Frente Parlamentar da Agricultura, tem também o Instituto Pensar Agro, eles têm uma vivência já de décadas, né? E é um sucesso. A gente tem que trazer, nós nos espelhamos muito nesse tipo de trabalho, que é a aproximação. Só que para você aproximar, você tem que ter do outro lado um político arrojado, um político jovem e que tem uma vida dedicada a isso. O Paulo é aquele político que ele é político nato, ele pensa política, ele acorda política, ele dorme política e ele tem essa relevância nesse setor. Desde a época de Santos, obviamente que vivenciou tudo ali de perto, né? A questão portuária é uma questão que está ali no DNA do Paulo, pela questão, obviamente, da prefeitura, e trouxe essa experiência para Brasília, onde muitos deputados não têm essa vivência. A gente percebe, quando a gente vai tratar do IBI, a gente convida alguns deputados, eles estão aqui, muitos deles ainda não têm a dimensão. Eles pegam, poxa, que assunto, quão importante é a cadeia da importação e da exportação que chegam no consumidor. Por exemplo, a gente costuma sempre dizer que, olha, muitas vezes o preço lá da gôndola do supermercado, ele tem a ver com aquele navio que está saindo hoje lá da Europa, trazendo algum produto industrializado, ou ele tem a ver também com o navio que está partindo com as nossas commodities daqui para ir embora. Então, é um segmento que ele bate diretamente na população, diretamente na dona de casa, diretamente no empresário, no comerciante. E a frente parlamentar, quando você consegue aliar esses dois pontos, que às vezes ficam um pouco distantes, eu creio que dá essa relevância e dão esses resultados como a gente vem colhendo ao longo desse ano. Sem dúvida. Você... Queria ouvir um pouco do Flávio também. Foi uma surpresa para você, Flávio? Você também chegou junto com o Paulo aqui em Brasília, praticamente, né? E esse meteoro aí, esse foguete aí, já era esperado? Como eu coloquei, né, assim, eu trabalho com o Paulo há muitos anos e o Paulo sempre foi protagonista nas ações que ele exerceu, né? Ele teve sempre um destaque muito grande por ser uma pessoa muito pragmática, muito objetiva, sabe muito bem o que quer e tem essa vocação para a política, né, para o setor público, né? Ele tem essa vocação, então ele foi sempre, no meu entendimento, né, um excelente parlamentar, foi um excelente gestor quando foi secretário estadual, foi um excelente prefeito, né, na minha opinião, o melhor prefeito que Santos teve, por tudo aquilo que ele transformou a cidade, todas as dificuldades que tinha, todas as lendas urbanas que nós tínhamos, ele acabou tirando do papel. E tinha certeza que quando ele viesse para Brasília não seria diferente, apesar das dificuldades, né? Todo mundo falava, Brasília é outro mundo. Brasília, você vai chegar, vai ter que amassar muito barro para conseguir ter espaço lá, é um reduto de pessoas muito experientes e tal. Então, para você sair do Baixo Clero, você vai demorar muito tempo. E a gente viu o Paulo sendo protagonista muito rápido, né? Ele veio para Brasília no dia 1º de fevereiro, tomou posse.
no dia 15 de março, ele assume a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Uma das comissões mais importantes, tirando a CCJ, enfim, uma ou duas ou três aí comissões do parlamento, é a comissão mais importante. Né? Ele é um representante do parlamento fora do país, né? Então, assim, quer dizer, tem até uma situação para o presidente pedir licença para viajar, para sair do país, passa pela Credem, enfim, tem uma série de regras, e a Credem é muito, muito importante. Ele foi, logo de cara, foi a primeira vez que um deputado de Santos foi presidente de comissão, para você ter ideia, né? Nós tivemos grandes nomes em Santos, Mário Covas foi deputado de Santos, Vicente Cassione, Beto Mansur, João Paulo Tavares Papa, Tia Jorge Cury, você teve Gastone Henrique, você teve muitos políticos importantes, nenhum foi presidente de comissão. Paulo foi o primeiro com 45 dias de vida aqui em Brasília. Então, assim, ele já fez um trabalho diferente, óbvio, de uma articulação política de bastidores para conseguir ocupar esse espaço, é uma indicação da liderança, né, uma da mesa diretora da Câmara, mas ele conseguiu se impor e ocupar esse espaço. Ocupa também um outro cargo muito relevante, que é a vice-presidência da Comissão de Viação e Transporte, que é uma outra comissão muito importante para o país. E ele, obviamente, através da articulação dele, o Nicola estava falando um pouco, né, ele é um cara visionário, né, ele tem uma visão muito além do alcance, né, a gente que trabalha com ele, e óbvio que, cara, você trabalhando com ele, trabalho com ele há 20 anos diretamente, conheço o Paulo há 30, mas trabalho com ele há 20. Cara, ele é um sujeito muito diferente da normalidade, né? Você percebe um cara muito inteligente, tem uma percepção das coisas muito, muito fáceis, e ele enxergou nessa oportunidade, até por ter sido prefeito de Santos, ter lidado diretamente com o Porto de Santos, sabendo o que o Porto representa para a cidade, para o estado, para o país, falou, cara, a gente tem que fortalecer isso e fazer um trabalho para o país inteiro. E aí... ele não vem para ter uma frente parlamentar e não acontecer absolutamente nada, ele quer ter uma frente parlamentar realmente para trazer o diálogo, para tentar impor. Nós tivemos uma discussão muito relevante no ano passado, que foi a questão do reporto. Né? O reporto hoje está renovado por mais 5 anos, mas nós tivemos momentos dentro do Congresso lá que foi um desespero dos empresários. Sim. É um incentivo muito importante, né, um incentivo que as empresas precisam, e se não tem tudo aquilo que está provisionado, cai por terra, se você não tem a renovação do reporto, conseguiu uma renovação por 5 anos. Estamos trabalhando agora por uma situação mais confortável para todo mundo, que é ter ele permanente, né, esse incentivo. Então isso está sendo trabalhado na reforma tributária, nós estamos trabalhando nisso ainda, mas nós já conseguimos uma grande vitória, que foi prorrogar por 5 anos. Isso foi um trabalho que o Paulo foi relator do projeto, enfim, teve todo um trabalho interno na Câmara de bastidor também para conseguir ocupar esse espaço. Então, assim, essa convivência com o Paulo também, obviamente, né, a gente vai crescendo profissionalmente, vai enxergando situações que a gente não tinha visto, vai tendo oportunidades. Eu também, né, me coloco também na condição de ajudar em muitas questões, porque, por exemplo, eu falei que nem sabia dessa questão dos institutos poderem estar atrelados a uma frente parlamentar. E eu descobri no dia que nós fomos instalar, eu estava conversando com um rapaz na hora da instalação lá da frente, né? São várias frentes no começo de mandatos, todas as frentes são renovadas no início de mandato. Então você precisa instalá-la novamente, você precisa ter as 202 assinaturas, aquela coisa toda. E eu, na fila, o rapaz me falou, poxa, tem algumas frentes que são institucionalizadas, né? Tem os braços técnicos, jurídicos para fazer esse trabalho, e, vocês poderiam fazer, porque vocês têm um segmento muito forte. Eu saí com aquilo ali, conversei com o Paulo, falei, Paulo, descobri uma situação muito interessante, que, né, existe, por exemplo, a FPA tem o Instituto Pensar Água, Isso. que é o IPA. Enfim, você tem Unidos pelo Brasil, que é da FPE, você tem alguns braços ali. Eu falei, cara, a gente podia pensar num negócio desse. Ele falou, não, cara, já formata isso aí, vamos pensar nisso, é importante para que a gente possa realmente representar esse setor de forma pujante mesmo, né? Quer dizer, e isso aconteceu. Então, assim, o Paulo realmente é um cara que ele enxerga na frente, ele é diferente, e as pessoas diferentes, obviamente, trazem resultados diferentes. E o mais legal disso tudo, acho que é impactar na vida das pessoas, né? Não adianta não estamos aqui falando para se vangloriar, que estamos aqui representando um setor, nada disso, mas, pelo contrário, nós estamos trazendo para melhorar a vida das pessoas, né? E o quanto que um setor desse, né, que mexe com a economia, não impacta o dia a dia da vida das pessoas. O presidente, ele tem um DNA do executivo, né? E aí ele veio pro legislativo agora. Talvez essa ideia de agregar
foi o que fez com que então essa frente começasse a ficar muito mais forte, porque ele também atrai os próprios parlamentares, não só o setor, né, por meio do Instituto, mas também pela frente, conversar com todos os parlamentares. A gente vê que ele tem uma ampla entrada dentro do Congresso, né? Isso é muito importante. A gente teve a nossa missão internacional, até acho que seria interessante você falar um pouco mais, Nicola, que você esteve lá, em que a gente também teve uma grande participação parlamentar lá, né? Ou seja, o nosso presidente conseguiu trazer, né, para que nessa missão, para que conhecessem os portos da Europa, parlamentares que muitas vezes até nem são tanto do setor portuário, mas que descobriram um novo setor, algo que é importante e que impacta diretamente na economia e no custo do Brasil, né? Então, a gente acaba tendo essa vivência hoje aqui, pela Frente Parlamentar e pelo Instituto, da adesão. Toda semana a gente costuma, né, conversar aqui. Eu olho pro Mário, abre aí o site da frente, tem mais 2. Abre, tem mais 1. Por quê? Porque, obviamente, o trabalho vem sendo realizado, né? E uma missão como essa, onde teve a participação de senador, deputados federais, deputados estaduais e deputados estaduais, que a gente acabou tendo esse protagonismo através do nosso presidente. Paulo foi lá como um representante, você vê na cidade, a cidade de Gênova, estivemos com o prefeito, a cidade de Nápoles, o Paulo teve uma representação grande, uma cidade portuária. Então, agregar essa convivência também dos associados que estavam nessa missão, que foi uma missão realizada pelo Grupo Brasil Export, junto com esses parlamentares, é uma dinâmica diferente para a gente, né? E até para esses próprios parlamentares que não têm talvez uma vivência portuária como o nosso deputado tem, como o Paulo tem, foi prefeito de uma cidade, o maior porto da América Latina. Então a gente tem uma vivência ali dia a dia, é muito importante porque isso reverbera no Congresso. Com certeza, com absoluta certeza, esses parlamentares estão hoje levando essa experiência que eles tiveram, esse conhecimento que eles adquiriram ao parlamento. Isso facilita também o nosso trabalho, porque amanhã, quando o nosso presidente, quando a frente parlamentar fizer uma convocação para determinado tema, para determinada pauta, com certeza esses parlamentares já conhecem um pouco, já vivenciaram o que é o Porto e sabem a importância do assunto para a economia. Sem dúvida. Conta um pouco mais dessa missão aí, como é que foram os dias. Você estava em casa, né? Você tá lendo, mas o que é mais, eu acho que a relevância dessas missões, eu creio que é a troca de experiência. E principalmente para mim, me impactou, eu acho que para os parlamentares também, porque eles viram aqueles navios, por exemplo, em Barcelona, você vê um navio atrás do outro, e você vê o turismo ali na veia. Aquele pessoal descendo dos cruzeiros, 3.000, 4.000 passageiros em cada cruzeiro, né, Mário? O Mário estava lá conosco. Aí você vê 3, 4, 5 cruzeiros enfileirados. Você fala, pô, hoje está passando 20, 30 mil pessoas aqui nessa cidade. Está descendo nessa cidade 20, 30 mil pessoas. Então você vê uma dinâmica. Porto de Marseille, né, na França, uma questão, é um porto que tem um tamanho até que bom, um terminal de contêiner da CMA, que é a nossa associada, estivemos lá conhecendo, a CMA-CGM, mas o grande potencial daquele porto, você olhar do outro lado, você vê os navios de cruzeiros enfileirados ali, né? E tinha o nosso associado também, do Concais, o Luiz Floriano estava lá, e aí numa conversa com os próprios parlamentares a gente dizia, olha, o Porto de Santos, ele é gigante, o terminal de Santos poderia ser um terminal muito mais receptivo, né? E nessa troca de ideias surgem muitas coisas interessantes. Uma delas que a gente acaba conversando é estender o terminal, deixar o terminal mais próximo da cidade, do centro da cidade, onde as pessoas deixam suas malas ali e passeiam na cidade de forma livre e voltam depois para o navio, né? Ou seja, você tem toda uma dinâmica do turismo agregado à cidade. O Porto Cidade, que a gente vai discutir bastante no dia 29 no nosso Summit, essa questão da integração Porto Cidade, ela vai muito além, obviamente, só da carga. Ela tem uma questão turística importante, principalmente em cidades que têm uma relevância cultural como Santos, como Rio de Janeiro,
né? O própria Fortaleza, praias maravilhosas. Você tem um potencial no Brasil. O Brasil é um país com uma costa gigante, né? Com praias maravilhosas. Por que não incentivar de forma mais incisiva essa questão dos cruzeiros marítimos, né? A gente vê lá fora cidades pequenas, né? Cidades relativamente pequenas, de praias não tão belas, de forma nenhuma, não chegam aos pés das praias brasileiras e bombando de turistas. Então é uma visão que a gente tem que ter de comparação. Sem dúvida. Eu não sei se é um pouco complexo de vira-lata, mas sem dúvidas as melhores praias do mundo são as praias do Brasil, né? Então é um potencial, acho que você falou perfeito, é um potencial que a gente tem, um potencial turístico que o Brasil ainda capenga em explorar, né? Não só em navio, mas talvez em aeroportos, né? A chegada, hoje a gente tem algumas questões de infraestrutura que precisam ser devidamente sanadas aqui no Brasil, né? E com urgência, né, Mário? A gente vê uma necessidade de que a gente precisa escoar melhor, a gente precisa ter mais turismo, a gente precisa que as pessoas consigam andar de avião de uma maneira não tão cara, né? Você vê uma viagem hoje, eu acho que os deputados do Norte, vocês falaram do Petecão, do senador Petecão, eu imagino que ele sofre muito com a questão da passagem, né? Ele sofre muito com O a próprio questão horário dos voos, do né? horário, né? Então, isso Muita tudo conexão, né? são propostas que a frente veio para lutar, né, Flávio? Você não acha? Com certeza, né, Thales? A gente tem muitos desafios ainda, né? Assim, nós estamos levantando, nós temos 12 ou 14 grupos, 14 grupos técnicos aí, né? Grupos de trabalho, que existe uma ampla discussão sobre vários assuntos. Então a gente está levantando com as necessidades, é o que a gente falou, né? Nós estamos num processo ainda de início de trabalho e muitas coisas já saíram dessas reuniões, dessas discussões, desses diálogos, para que justamente a gente possa se debruçar. Então, nós temos, né, um DNA, né, o Mário tem um DNA muito, muito forte no setor portuário, nós queremos intensificar muito aí para o ano que vem também a questão aeroportuária, acho que é um outro ponto que nós precisamos, né, é o que você falou, tem que baratear as passagens, né, nós tivemos momentos no país que isso acontecia, hoje não mais, né, a gente tem uma necessidade de se debruçar nisso, nós temos associados aqui também, né, a ABAR, que representa o setor aéreo, que representa várias companhias aéreas do país, Rede Voa. a Rede Voa, a gente tem que, né, a Rede Voa, que é nosso mantenedor, enfim, outros mais, nós temos muitos, né, assuntos ainda a serem tratados. Você trouxe essa questão do Petecão, o Petecão mora no Acre, né, quer dizer, ele imagina ter que vir para cá, a quantidade de horas que não leva, o custo disso, ou seja, tem tudo, né, e isso, né, o Brasil tem um tamanho continental, a gente tem muitos desafios, então nós vamos, né, aprofundar muito ainda todos esses grupos temáticos aqui que a gente tem feito. A gente teve uma reunião também para discutir, nós vamos organizar mais para que a gente possa ter mais resultado também com relação a essas contribuições que os nossos associados, que as pessoas que estão participando desses grupos temáticos possam oferecer, e a gente, obviamente, levar isso para dentro do parlamento, do executivo, para conseguir ter resultado efetivo para a população. Verdade. O Flávio falou sobre a questão dos comitês. Eu acho interessante a gente entrar um pouco nesse ponto. O Nicola viu também a construção e a ida desse comitê. Isso foi algo que o Mário abraçou muito aqui, né, dentro do Instituto. Lembrando que, assim, não vamos deixar também de lado que outro modal que é muito importante aqui para a gente é o ferroviário, né? A VLI, a gente teve também atuações em âmbito da FCA dentro dos comitês também, né? Conta pra gente, Nicola, como é que você viu essa construção e como é que você está vendo os comitês até o momento? Eu vejo o comitê, ele é um grande motor, né, do nosso instituto, porque ali são pessoas que têm o mesmo interesse, então a gente acaba segmentando esses assuntos para não ficar uma coisa muito cansativa, uma coisa muito aberta, é segmentado, participa quem quer, né, Mário? A gente tem mas o Mário, ele lembra sempre, a gente às vezes é domingo, 11 horas da noite, chega uma mensagem no WhatsApp, amanhã, pessoal, tem um grupo temático, então eu já sei que tem
às vezes terça-feira também, 10, 11 da noite, ele faz de propósito, que o cara tá quase dormindo. Olha, amanhã temos o grupo das 10, o grupo temático. Mas é muito importante porque essa dinâmica de construção, muitos assuntos, eu diria, saíram desse motor. E é o motor onde o associado tem que se apropriar. Né? O associado se apropriando desse espaço, obviamente a gente leva esse assunto após o grupo temático fechar alguns temas, e nós temos um tema muito, muito relevante, a questão do novo Código Marítimo, tratado dentro de um grupo temático. Né? Tratado dentro de um código, você veja, a abrangência, um código marítimo, né? A distinção, a separação do código comercial do código marítimo. Por quê? Porque vai dar uma dinâmica. Nós entendemos que é uma dinâmica mais célere, mais rápida, mais efetiva, você separar o comercial do marítimo e levar para o Congresso uma discussão específica. Isso dentro de um grupo temático. Então, você vê, são os assuntos de todas os viés, tanto político quanto a questão comercial em si. Temos um grupo onde o comandante Rezano participa, trouxe a questão das secas do norte do país antecipadamente, no começo do ano. Uma das nossas primeiras atividades, os primeiros comitês, eu quero fazer uma discussão sobre a seca, porque vai acontecer lá na frente. Isso tratado em fevereiro, março, talvez, isso, né, Mário? E aqui agora nós estamos assistindo isso. E o nosso grupo temático vem tratando esses assuntos. Então, essa relevância dos grupos temáticos parece, muitas vezes, que a gente acaba, o Mário principalmente acaba insistindo, pessoal, vão participar. Por quê? Porque ali é um motor de discussão. O parlamento e muitos assuntos que a gente hoje leva para os deputados, leva para a frente parlamentar, eles são construídos ali. E daí a relevância, e nós temos algumas assessorias, obviamente, parlamentar, coitado, eles têm uma agenda aí que não daria para ele estar acompanhando nossos grupos temáticos, mas os assessores, quando participam, a gente percebe que a dinâmica é diferente dentro do grupo, porque ali já está o contato direto. Esse é um diferencial, acho que, da nossa frente parlamentar. A nossa frente parlamentar, ela cria um link ali direto, onde o associado tem acesso irrestrito ao parlamento. E vice-versa, né? E o parlamentar também. Ao associado. E aí você troca, a troca de substratos ela é muito boa. Você tem ali um regando o outro. Com a visão política, com a visão, obviamente, do mercado. Nicola, 2025, fala um pouco aí do que está na tua cabeça, para tanto de FPPA quanto de IBI, o que está no teu radar aí? Queria ouvir você também depois, Flávio. Eu acho que a gente vem agora numa dinâmica crescente das nossas... Uma maturidade muito maior, a gente hoje tem uma maturidade, né, Flávio, uma relação mais madura com o próprio parlamento. Acho que isso é interessante a gente perceber, a gente construiu durante esse ano essa identidade dentro do Congresso Nacional. A palavra é essa, né? A identidade. Né? Hoje, por exemplo, você vai numa comissão no Senado Federal, onde nós, no começo do ano, tínhamos 2 senadores, hoje nós temos acho que 8 ou 9 já, e aumentando toda semana. Você vai numa comissão lá e eles conhecem a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Nós temos hoje, por exemplo, um senador, o Petecão, que participa muito com a gente, o senador Espiridião Amin, o senador aí, um decano na casa, experiência de um governador, foi governador de estado, no estado de Santa Catarina. Nós temos o senador Berto Martins, que também aderiu muito bem ao trabalho da nossa frente. E na Câmara, obviamente, a gente está ali. Toda semana estamos ali. Então, a identidade que a Frente Parlamentar hoje construiu, eu acho que durante o ano de 25, esse é o nosso grande desafio. Fomentar mais os nossos associados, levar, obviamente, os nossos associados dentro dessas discussões do parlamento e trazer, obviamente, esses parlamentares ainda que não estão tão agregados com a frente, a somar as nossas lutas, né? Uma das lutas que vai voltar agora para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, é a questão da reforma tributária. Nós tivemos uma atuação muito forte também no Senado, e o CEPORTS, que é um link direto que o Instituto e a Frente Parlamentar tem, que é o nosso tema, né? Eu acho que é a nossa vez, a nossa fala ali dentro, e nós estamos muito bem representados. Que ali o nosso presidente, eu creio que vai ter um protagonismo muito grande na questão dos CEPORTS, que são um tema que existe uma certa ainda desconfiança, existe ainda algumas arestas a serem ajustadas, e é nesse foro, é nesse local de fala que é a Câmara dos Deputados, e com
a nossa participação da frente parlamentar é que essas arestas talvez tenham aí a sua diminuição bem relativa acontecendo na Câmara dos Deputados. Eu acho que o deputado Paulo, nosso presidente, e a nossa frente, em 2025, terá uma grande relevância em relação a esse assunto da nossa normatização específica de portos. E vai rolar uma festa junina em 2025 ou não? Com certeza, com certeza. A festa junina foi um grande momento de lazer, descontração. Nós tivemos aqui presença de deputados, presença de pessoas do executivo, a própria primeira-dama, a Lu Alckmin, esteve aqui com a gente, né, Flávio? Foi um momento de descontração. Acho que a vida com leveza ela é mais produtiva e esses momentos fazem parte. Com certeza, em 25 vamos ter sim. Só antes do Flávio falar, eu acho que, só completando isso que você falou, Nicola, é interessante nós vemos como a frente ela não para a sua atuação, né? Ela continua, ela foi num crescimento e também não só lá, que eu acho que é um reflexo do nosso presidente, que é ele deixar tudo pronto para que o parlamentar também entenda que quando ele vier para cá ele vai ter toda uma base, um instituto muito bem estabelecido, com pessoas técnicas que vão poder dar todo o suporte para que ele possa entender sobre as demandas e é curioso, a gente até brinca, né, que quando o deputado ele vem conhecer a sede da frente, se ele não é associado, pode ter certeza que daqui a 2 dias só ficar atento ali que ele vai fazer a inscrição dele, porque quando ele vê, brincadeiras à parte, ele vê uma estrutura, né? Eu acho que o parlamentar, quando ele vê uma estrutura, ele entende que aqui a gente não está, nós não somos só mais um. Nós viemos aqui para trazer o setor, as demandas de um setor pulsante que impacta diretamente na economia, para melhorar o Brasil dentro e precisa do parlamento para isso, e obviamente ele vai querer participar desse momento, né? Mas Flávio, continua aí, eu acho que Eu acho que a gente tem para 2025, Mário, nós vamos ter uma responsabilidade muito grande, né? Nós estamos com uma expectativa dos nossos associados muito grande. O sarrafo subiu? O sarrafo subiu muito, e a gente representa aqui as principais empresas do mundo do setor, né? Não estamos falando aqui de empresa pequena, estamos falando realmente de empresas gigantescas do mundo, né? MSC, CMA, enfim, você tem um monte que você citar, não vou nem citar aqui, não ser injusto, mas nós estamos aqui com quase 40 mantenedores e o porte muito alto, né? O tamanho, o sarrafo então está lá em cima, e a expectativa que é criada na gente também é de que a gente consiga, né, obviamente, atender os anseios deles, né? Eles têm um monte de demanda importante. Dei um exemplo aqui no começo da questão do reporto. Era uma necessidade, foi uma pressão que nós sofremos no bom sentido e que nós conseguimos dar o resultado necessário naquele momento. Mas a gente sabe das nossas responsabilidades. Realmente, ano que vem, nós estamos, né, obviamente, atentos a tudo isso. Estamos nos estruturando para isso também, né? A gente conversa muito aqui internamente para montar a equipe realmente que consiga dar essa retaguarda técnica para eles, para que a gente possa fazer também essa assessoria parlamentar para eles lá dentro. Nós temos um número considerável hoje de parlamentares que já aderiram e que estão aderindo, e é aquilo que você falou, né, Thales, a gente tem alguns desafios também de trazer mais parlamentares para dentro. Nós somos 513, né, e na Câmara 513 são 81 senadores, ou seja, nós temos um número quase 600 dentro do Congresso Parlamentares que a gente está tentando trazer justamente para que eles possam se apropriar de temas que são relevantes nos estados deles, né, que são relevantes para a economia nacional. Então, esse é o nosso desafio. E cada vez mais a cobrança, obviamente, também vai ser maior. Então, Mário, a gente tem um calendário muito extenso, de muitos eventos, de muitas ações, mas a gente não está aqui pro oba-oba, né? A gente não está aqui para só ouvir, a gente está aqui também para resolver. Então, no momento que a gente tem essa necessidade de resolver, a nossa responsabilidade cresce e é isso que a gente gosta também, né? Nós queremos ser cobrados também para que a gente possa trabalhar, né? E aí, obviamente, tem também toda a experiência, né, do grupo técnico que está trabalhando aqui dentro, que facilita também muito esse trabalho. E ajuda também dos parlamentares, né? Os parlamentares também ajudam muito a gente, né? Os outros parlamentares que fazem parte. Essa troca de experiência que acontece também é muito rica, né? A gente vai conhecendo outros portos de outros lugares, a gente vai trocando ideia, vai vendo, vai se apropriando também das situações e
na informalidade também, né, numa reunião dessa que a gente fez, num evento que nós fizemos aqui, que é a festa junina, que virou tradição agora, né, em 2025 nós teremos o segundo momento, a segunda festa. Nós estamos criando também assim, um calendário também importante de eventos regionalizados. Vamos fazer agora o primeiro Summit, isso é um ponto importante, né? Que vai ser em Santos, o primeiro vai ser em Santos, mas nós teremos ano que vem, teremos, né, novidades também, mas já estamos aí já trabalhando no segundo, né, já tem até o local, não divulgamos ainda, porque é uma coisa interna, mas já temos Não aí... pode dar um spoiler pra gente? Não foi nem o primeiro. Mário, você pode falar, mas... Ainda não Mas foi nem o primeiro. a gente é precoce, a gente aqui já vai pautando, já vai fazendo o segundo, já vai pensando. Já que você entrou nisso, Não conta pra começou o gente. primeiro, mas já está projetando o segundo. Mas é isso mesmo. Mas acho que isso aqui é legal, né? Isso aqui Isso é legal, e assim, né, é aquilo lá, né, com responsabilidade, né, porque a gente tá fazendo as coisas, tudo dentro né, para fazer bons eventos com conteúdo, né, você pediu agora para já falar um pouco Do Summit. esse Summit. Nós vamos ter um Summit agora dia 29 de novembro, das 8 às 17, lá em Santos, no Porto Valongo, num espaço maravilhoso, que foi, né, construído recentemente. Fica na beira do cais. Que já é um legado também do Paulo, né? O Paulo conseguiu. Não só dele. Aquilo era um anseio mas da cidade de anos e anos e anos. Era em ruínas aquilo, não é? uma estrutura em ruínas, tombado, enfim, não podia se mexer naquilo, ninguém fazia nada e a gente conseguiu. Isso aí, méritos também para o ministro Márcio França, que, à época antes do Silvio Costa, fez um trabalho e, né, cedeu esse espaço para a prefeitura, para que a prefeitura pudesse construir um espaço de lazer para a sociedade. Então a gente interagiu ali, o Porto com a cidade. Aquilo ali também fomentou o centro da cidade de Santos. Tem um centro, né, que precisa ser revitalizado e tal. Que é E aí nós belíssimo, temos- né? Que é belíssimo, tem uma história riquíssima, né? Temos o Museu Pelé ali na frente, nós temos ali a Bolsa do Café, tem tanta coisa legal ali, e agora nós trouxemos uma área de lazer e de eventos, né? Virou uma área de eventos, nós vamos ter ali, está tendo muitas atividades naquele local, e pretendemos ainda ter mais um, né, que a gente já falou, que é o terminal de passageiros ali também, vai ser naquele local, ali no Valongo, vai ser também um terminal de passageiros muito maior do que nós temos hoje. Santos é a capital dos cruzeiros no país e nós vamos ter uma estrutura, acho que 4 vezes maior do que nós temos hoje. Então, vai ser realmente a capital dos cruzeiros, mais ainda, talvez até mundial, e que vai atrair muito turista, né? Porque você tendo mais condição de trazer mais navios, mais embarcações desse porte, vai trazer mais gente para a cidade, vai trazer o turista, e Santos vai ser a porta de entrada para muita gente. Mas voltando ao Infra Connect, a gente vai fazer um evento com os principais nomes do país, né? Então nós vamos ter os 4 painéis, vamos ter pessoas, né, vinculadas ao governo do estado, ao governo federal, às prefeituras locais, pessoas para realmente debater e discutir os assuntos que são pertinentes nesses quatro temas que nós colocamos, esses 4 painéis. Teremos também depois lá uma carta para o Ministério, enfim, teremos uma série de ações esse dia, teremos uma visita técnica também no dia, vai ser um grande evento, teremos a presença do ministro, teremos a presença do vice-presidente, então a gente está muito, muito esperançoso de um grande evento, vai ser um primeiro evento de muitos outros, tenho certeza, como a gente já falou, a gente começou a bolar a coisa explodiu, nós já estamos com inscrições encerradas, faltando, sei lá, quase 10 dias do evento, a gente já está com as inscrições encerradas, mais de 400 pessoas inscritas. Isso é muito legal para a gente, porque está dando resultado, né? Então, aí tenho certeza que a gente vai abrir essa discussão, não só no estado de São Paulo, mas em todos os estados, para trazer melhorias realmente para a infraestrutura, para o porto, para os aeroportos do país inteiro. Nicola, faz a sua chamada em relação ao Summit. Quero que você fale também sobre como é que foi essa construção desse evento. Nicola teve completamente ligado. Ainda está. Ainda estou. Você vê que nós somos movidos a desafios, né? E aí nós temos o nosso presidente falou: a gente precisa fazer um evento grande de peso. Vai ser o primeiro evento fora de Brasília e, obviamente, Porto Valongo tem tudo a ver com a nossa temática. Nós vamos ter 4 painéis: Porto Cidade
Porto Cidade Sustentável, o primeiro painel de abertura. Depois vamos ter Porto Indústria, né, fazendo aquele link também com a descarbonização. Teremos o painel de acessos, que hoje é um tema que traz aí uma preocupação para todas as cidades portuárias, e Santos não fica para trás. A gente tem ali um gargalo muito grande na questão dos acessos, principalmente rodoviária. Vamos trazer esse tema no terceiro painel. E obviamente, o que a gente pensou nesse evento? Trazer a academia, trazer universidades. Então nós temos 3 parceiros que vão estar lá com os seus alunos também, participando, alunos de faculdade que tratam o tema ali na nossa região. Como o Flávio colocou, a presença do ministro, a presença do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Silvio Costa vai estar lá, autoridades representando as agências, a NTT, a ANTAC. Os nossos associados, obviamente, vão estar ali também discutindo, porque são protagonistas dessa discussão, e uma grande participação de parlamentares, porque o nosso presidente Paulo fez um requerimento na CVT, pediu uma visita técnica nesse dia da Comissão de Viação e Transportes, e os deputados que estarão lá na comitiva do evento vão fazer uma visita técnica ao Porto de Santos, que muitos deles não conhecem, e ao aeroporto do Guarujá, fazendo esse link ali, obviamente, dos modais na nossa cidade. Então, é um evento, eu diria, com uma participação, como o Flávio colocou, infelizmente temos aí as inscrições já encerradas há 10 dias do evento, estamos com 400 inscritos, a próxima previsão era 300, já fizemos uma cota extra, infelizmente o local... Seu telefone vai começar a tocar aí. Não dá mais, mas eu creio que, como vai ser o primeiro evento fora de Brasília, eu creio que será um aprendizado para o segundo, que a gente já está projetando, né, Flávio? Né, Mário? E, obviamente, o segundo a gente já sabe que temos que alcançar mais pessoas, então, ou seja, 300 já não dá mais, precisamos fazer um lugar maior e trazer, obviamente, a discussão dos temas de relevância nacional. Isso que é importante, e desse dia de discussão nós vamos tirar, como o Flávio colocou, uma carta, que é a Carta de Santos, que é uma reivindicação, uma colocação ao Ministério de todos os temas que vão ser tratados ali, com o protagonismo dos participantes, né? Essa carta não está pronta, essa carta vai ser elaborada ao longo do dia, com a participação dos convidados, dos palestrantes, e ao final fazer essa entrega. Eu acho que é uma missão aí que a Frente Parlamentar abraçou, de levar a voz da população e do segmento ao Executivo através desse evento. Nós temos aí essa missão no dia 29, ficou o convite a todos para estarem lá conosco em Santos, no nosso Porto Valongo, no nosso Summit Connect Infra. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse evento, ele cumpre 2 questões primordiais da FPPA, que a primeira é trazer o parlamentar para junto dos associados, né, e também do corpo acadêmico, que é bom avisar também que o corpo acadêmico vai estar representado lá, né, são parceiros nossos, né, e a outra questão é também apresentar ao parlamentar, como frente, apresentar aos parlamentares o setor, ou seja, uma visita técnica ao maior porto da América Latina, uma visita a um modelo que é o Parque Valongo, um modelo que pode ser muito bem replicado em outros portos, né? Ou seja, trazer uma relação interessante porto-cidade, que é o que o Porto Valongo hoje cumpre, né? O Parque Valongo cumpre, e isso pode ser replicado. Então, são vários... E a ideia do aeroporto regional também. E o aeroporto regional, né? Porque esse talvez seja... A maioria dos nossos aeroportos de grande porte já estão sob concessão, né? E o grande desafio agora é viabilizar os regionais, né? Exato. E que é realmente uma questão de integração. Então você consegue trabalhar essas agendas todas, né? O maior porto da América Latina, né? Um aeroporto que simboliza, né, digamos assim, né, uma política pública de aeroportos regionais, né, e o empreendimento do Valongo, que é essa relação porto-cidade, questão de mobilidade urbana, mas também o porto, né, como um fator de desenvolvimento socioeconômico regional, né. Tudo isso apresentado Mário, eu acho ao que é legal parlamentar. colocar uma situação, né, que você, quando você, né, você assume um compromisso né,
quer ser parlamentar, quer ser deputado, tal, enfim. Você vai com toda a predisposição para poder ajudar, para tirar. Só que você carece muitas vezes de experiência, né? E eu acho que aí a gente, né, teve uma grande vantagem com o Paulo, porque o Paulo ele une essas duas coisas. Como a gente colocou aqui, ele foi secretário de Estado, ele foi prefeito de Santos, ele foi deputado estadual lá atrás, hoje deputado federal, tem uma carreira muito grande, e o que possibilitou ele ter uma bagagem também para desenvolver e para destravar situações complexas muito intensa, quer dizer, então ele conseguiu aí, eu acho que o aeroporto do Guarujá também é um outro case aí interessante da gente poder falar, né? Tivemos essa questão do Porto Valon, que foi uma realidade, aquilo ali estava parado, ele conseguiu trazer aquilo, passar para a prefeitura conseguiu fazer a obra em tempo recorde, apresentou, está lá, hoje é uma realidade, e o aeroporto também é uma realidade, né? Nós tivemos ali o aeroporto patinando também, não saía do lugar, isso que o Nicola no começo colocou, que o Paulo fala bastante, né? Quer dizer, era papel para lá voando, era papel para cá, era burocracia, e não se chegava a um final. E ele, através da habilidade também política, do conhecimento também técnico dele, conseguiu ali sentar com as pessoas certas, nos momentos certos, e as coisas começaram a andar. Hoje, o aeroporto também é uma realidade, não está mais na parte da burocracia ainda, precisando destravar em agência reguladora, em ministério, nada disso. Hoje está em obra para, daqui a algum tempo, ter avião pousando e decolando lá. Já tem o terminal de passageiros sendo feito, já E no tem... mesmo caminho vai o túnel, né? Vai o túnel, exatamente. O túnel é outra, né, lenda urbana lá de mais de 100 anos, que a gente também tem se debruçado. E o Paulo montou uma frente parlamentar específica disso, está cuidando desse assunto. Vamos dessa negociação. Está sendo a voz ali do estadual, do parlamento com o executivo. É uma obra que hoje tem um consenso do governo federal e do governo estadual. Sim. Nunca aconteceu, uma obra de 100 anos que não sai do papel porque sempre teve divergência. Um queria uma coisa, outro queria outra. E aí a gente não tinha nenhuma das duas. E hoje não. Hoje existe um consenso das duas partes. Teve até um ruído num determinado momento, onde um tentou capitalizar para si e o Paulo entrou no circuito, conseguiu sentar. Com muita habilidade, né? Conseguiu com muita habilidade, todo mundo sentou na mesma mesa. Então hoje o governo federal e o governo estadual estão sentados na mesma mesa para tirar esse projeto e essa ação e entregar esse túnel que vai ser muito bom para o desenvolvimento da nossa região. Então, isso tudo eu acho que, como eu coloquei no início, está voltado também para essa experiência dele como gestor público, para que as coisas realmente aconteçam. E muitas vezes a gente tem parlamentares que não têm essa mesma capacidade. Nada contra, acho que vão adquirir também essa experiência com o tempo, mas a gente já tem um político mais tarimbado, que tem uma bagagem, um traquejo muito maior para fazer as coisas acontecerem. 2025, vamos vir forte numa atuação para que esse túnel saia do papel? Sim, eu acho que está no PAC, né? É uma realidade. É a maior obra do PAC. É a maior obra do PAC, é uma obra, né, muito grande, é a maior obra, quer dizer, não é simples, né, mas já existe um encaminhamento já grande disso, já é uma obra que se fala há muito tempo, já chegou perto de acontecer, tivemos depois uma crise econômica muito grande que acabou voltando atrás, tinha projeto pronto, e hoje eu acho que assim, é uma realidade. Tem Consenso. O que a gente falou, tem a vontade política também de acontecer, Exatamente. Não tem travas, então tenho certeza que ano que vem a gente vai ter aí essa obra iniciando. Não é uma obra rápida, é uma obra que tem, né, apesar de ser um canal extremamente curto, É uma obra complexa. mas é uma obra complexa, né? É uma obra, não tem 1 quilômetro de distância, mas é uma obra complexa, mas eu acho que assim, os ganhos que a região vai receber por conta desse túnel vai ser muito significativo. Eu acho que é a primeira vez, né, Flávio, a gente que é da região, é a primeira vez que tem uma convergência muito grande, porque você tem dos dois lados, né, tivemos dos dois lados prefeitos ansiosos pela questão da obra, porque muitas vezes a gente até tinha essa dificuldade de conversa entre os próprios municípios, que são partes, o Guarujá e Santos, tinha essa, como vai ser, eu não quero, em determinado acesso, eu não quero desse lado, eu quero outro tipo de acesso. Nós tivemos aí uma convergência dos prefeitos, o prefeito Rogério Santos acho que teve uma participação importante, como Santos, uma cidade obviamente que tem ali o protagonismo regional, teve essa liderança, levou muito à frente esse assunto, e o nosso deputado Paulo Alexandre, que teve essa dinâmica de conversa com o governador Tarcísio e com a parte do governo federal, Sim. com o ministério, com as questões ambientais que são muito rigorosas para aquele ambiente. A gente tem
uma questão ambiental ali que foi durante muitos anos uma trava, pode, não pode, mangue não aqui não, ali sim. Agora teve recentemente a questão das desapropriações, esse projeto desapropria muito, esse desapropria pouco. Então hoje nós temos, acho que, uma convergência muito grande para esse túnel sair. Tem todos os fatores e o mais importante, o governo tem essa questão no PAC, financiamento está lá, né? Ou seja, destinou, está, né, tá no escopo de projeto a ser realizado. Eu acho que é realmente como o Flávio colocou, a região ganha muito a ligação dessas duas margens do porto, a questão de turismo, o aeroporto regional, você fazendo um link mais rápido do que uma questão de balsas, que hoje tem a maior travessia de balsas do mundo, em termos de volume de pessoas. Então a gente tem... E queria também, Nicola, podemos deixar de falar também do Pomini, né, presidente da autoridade verdade. portuária, acho que a gente não tocou no nome dele, também foi uma pessoa muito importante nesse processo todo sem do túnel, do Parque Valongo também, achou saídas... É outro grande articulador, né? O Pomini tem Exatamente. se mostrado Muito- também muito um articulador. homem do diálogo, né? Muito grande. E em convergências com as cidades. Eu acho que ele chega o Pomini chega num momento, como o Flávio falou, o ministro Márcio França desatou um nó de ceder para o município aqueles terminais que estavam lá moribundos, destruídos. O ministro Márcio França bancou aquela decisão e a prefeitura agiu de forma inteligente. Não botou um centavo de real lá. São parceiros privados que fizeram aquela obra, por isso da agilidade, né, Flávio? E o que nos orgulha, Mário, é que esses parceiros estão aqui dentro. Sim. São associados nossos em parceria, ou seja, tudo a ver esse link do público com o privado. A gente tem que ter essa dinâmica, esse negócio de brigar público e privado, privatização ou não, acho que ficou para trás na década de 30 e a gente ainda ficava levando essa... Hoje o público tem que ser integrado com o privado e tem que ter essas parcerias, obviamente, para ter uma agilidade e uma quebra de burocracia nas obras públicas. Talvez seja o grande desafio e talvez a nossa principal característica enquanto frente parlamentar e instituto, né? É promover essa integração do público e privado. Nós não vamos ter, né, recursos públicos suficientes para fazer frente à infraestrutura. Temos, a verdade, no retrovisor, um olhar ruim, né, dessas parcerias que não foram necessariamente republicanas no passado, mas nós não temos alternativa se não levar adiante isso, agora evidentemente num ambiente de compliance, num ambiente outro, né? Mas precisamos intensamente de capital privado nessa questão. E eu acho, Mário, assim, a política moderna exige isso também, né? A gestão pública moderna. Política não, a gestão pública moderna, né? Você vai ter que achar saídas para tirar as grandes obras do papel. E aí, obviamente, tendo uma convergência, as pessoas tendo essa predisposição, é tudo novo. Então tem uma série de dificuldades. Se você já desistir na primeira dificuldade que você tiver, você nunca vai conseguir nada. É verdade. E a gente insistiu em muitas situações, conseguiu implementar modelos novos de gestão pública e de instrumentos que fizessem realmente a gente ter amparo legal, e isso acabou dando certo, e nós temos hoje situações concretas, né? O que o Nicola colocou, a gente conseguiu, e aí teve, né, a participação do ministro Márcio França, do próprio Pomini, que também achou um instrumento jurídico para que a gente pudesse ter essa sessão. Depois a prefeitura falou, ó, eu consigo aqui aportar recursos para fazer essa obra, e eu vou pegar empresas portuárias para que elas possam colocar, e a prefeitura não colocar R$1. Hoje tem um espaço belíssimo de contemplação, com parquinho de diversão, com roda gigante, com um pier de atracação, com uma estrutura de eventos e tudo, a custo zero. Quer dizer, veio para a cidade, as pessoas estão se apropriando do local, eventos grandiosos lá dentro e tal, e a gente tem ali uma... Então, assim, é isso. Eu acho que essa ousadia também é muito importante, né? Você ter também um olhar também fora da caixinha para conseguir fazer com que essas obras saiam realmente do papel. Porque se você ficar dependendo do dinheiro público, não vai acontecer nada. Sai, é verdade. E esse Parque Valongo, só reforçando, a gente vai estar lá no dia 29 de novembro, no nosso Summit Connect Infra. Vamos fazer um mega evento. Já temos alguns spoilers aqui do que vai acontecer, quem estará lá. E você, se você é um desses 400, entre logo, porque também vai também ser sujeito à lotação, né, Nicola? Vamos, se Deus quiser, vai ser um evento aí, o primeiro grande evento fora de Brasília, e aí um sucesso já desenhado, com muito trabalho, muito suor, muita dedicação.
de toda essa equipe que compõe a Frente Parlamentar e o IBI. Sem dúvida, sem dúvida. Mais de 1 hora, viu, Mário? Como é que A o conversa papo flui. rápido? Vou partir aqui para as conclusões finais. Só, primeiro, Flávio, por favor, suas considerações. Agradecer muito aí a oportunidade também, Mari, de estar aqui falando um pouco aí, Thales, você teve a ideia de trazer a gente para poder falar um pouco. Como volto a falar, é um privilégio poder fazer parte desse time, da gente estar aqui discutindo pautas tão significativas para o país, né? E com gente da melhor qualidade. Acho que o ambiente aqui, a gente tem um ambiente técnico muito bom, a gente tem um ambiente também de relacionamento excepcional, né? As coisas aqui foram de forma muito fáceis e, né, os associados mesmo, né, demandam a gente, tem encontros, a gente tem uma relação muito próxima e é isso que a gente pretende, que a gente possa aí fazer com que as pessoas cada vez mais acreditem também no trabalho do IBI. Teremos grandes novidades para o ano que vem também, a gente não quis falar tudo, né, Mário? Porque Claro. a gente tem aí grandes ações que serão feitas, que serão implementadas a partir do ano que vem, que vão deixar cada vez mais o IBI e a Frente Parlamentar cada vez mais fortes, e é isso que é o propósito da gente, né? Fazer com que realmente a gente consiga melhorar a vida das pessoas. Então, mais uma vez, obrigado aí pela parceria, e o Nicola aqui, que é um grande amigo. Tamo junto. Flávio, queria também agradecer, e sim, antes de passar para o Nicola, agradecer aos dois. O Mário eu já conhecia há um tempo, assim, já tinha uma admiração por ele, por o secretário de Portos, e graças a vocês eu tive a oportunidade de não só trabalhar com eles, mas também conhecer duas pessoas que são excepcionais, né, que botam para trabalhar. O Nicola, quando ele bota a gente para trabalhar aqui, viu? E assim, Nicola, é uma amizade que vem crescendo a cada momento. Desculpa às vezes meus nervosismos, mas sabe que é uma admiração muito boa, e eu só falo assim com quem eu realmente sinto que tem intimidade, que pode só agregar coisas para mim. Muito obrigado pela oportunidade, e é um prazer. Só esclarecendo aqui, o Nicola é chefe do Thales, só para deixar claro aqui. E é um prazer trabalhar para vocês, e um prazer trabalhar com o meu presidente diretor, Mário Povia, e com o presidente da FPPA, deputado Paulo Alexandre Barbosa. Muito obrigado por todas as oportunidades. Acho que a gente encerra aqui, estamos encerrando num penúltimo podcast, né, da FPPA esse ano. Foi um prazer, foi um projeto que o Nicola fala que foi feito por mim, foi idealizado por ele, né? Por ele, pelo Flávio, e que assim, foi uma honra. Num primeiro momento eu não entendi, mas depois, hoje, eu tenho um grande orgulho desse projeto. Obrigado, e obrigado por estar trabalhando dentro da FPPA e do IBI. Vai lá, Nicola. Não, só agradecer mesmo, Thales, agradecer a audiência, né, dos que passaram essa hora ouvindo a gente, Flávio, caramba, pessoal, é que a gente gosta muito de falar, o Flávio tem uma dinâmica muito do diálogo, é um cara contemporizador, Mário Povia, a mesma coisa, e eu acho que humildemente posso falar que também eu gosto do diálogo. Eu gosto de, para mim, sentar numa mesa e conversar, ouvir, debater, aprender. Eu tenho sempre uma máxima que a gente sempre aprende na vida, né? Sempre a gente está aprendendo. E aqui, todos os dias, eu acho que foi uma lição de vida. A Frente Parlamentar é uma lição de vida para a gente. Por quê? Porque a gente acaba vendo na prática o que a gente ouve muito, que olha, o parlamento é a casa do povo, né? É a casa dos segmentos, é a casa do povo, é onde todo mundo vai ali levar suas aflições, suas demandas, seus anseios, pelo menos assim que deveria ser, né? Assim que deveria ser. E eu acho que a nossa frente parlamentar, ela tem essa porta aberta, né? O segmento já entendeu isso, as associações entenderam isso. Isso é muito interessante, porque no início a gente sempre tinha uma preocupação de não ocupar o espaço das associações. Nós não somos uma associação. As associações têm as suas demandas bem desenhadas, e hoje são nossos parceiros, tem inúmeras associações aqui dentro. Eu acho que é isso que faz também o nosso caldo engrossar, a nossa responsabilidade aumentar, e a convivência, ela tem sido, graças a Deus, pautada em muito trabalho, né, em seriedade e em entrega. Eu acho que quando a gente faz isso com uma dose de humildade
e com uma dose de querer aprender a cada dia, a gente vai alcançando um degrau a mais. E eu acho que esse ano foi realmente uma lição muito importante para todos nós. A Frente Parlamentar, hoje, ela dá um resultado do nosso trabalho, da dimensão do trabalho de todos, de toda essa equipe, né? E eu acho que os desafios são imensos, são gigantes, mas a gente não irá se acovardar, né, Mário? Claro. O nosso farol dentro do Legislativo é um farol forte, né, que cobra a gente também, e eu creio que essa união que foi construída em cima desse trabalho e desses mantenedores que acreditaram na gente, que acreditam na gente e que constroem o IBI junto com a gente dia a dia, né? Através dos telefonemas, através dos grupos técnicos, das reuniões, dos e-mails, de toda essa provocação, é o resultado que a gente colhe hoje. Então, a gente colhe essas demandas dos nossos associados e tenta levar aí a contento junto ao parlamento e aos parlamentares. É verdade. O Nicola falou de doses. Você sabe que aqui a gente só pode tomar o vinho que você sempre quis no podcast se ele autorizar, viu, Mário? Então, se não tem o vinho, é por culpa dele. Por culpa dele. Vai lá, Mário, suas considerações finais. Apenas agradecer. Eu tenho dito que uma das grandes vantagens de ter trabalhado no setor portuário são as amizades que a gente faz. Eu tenho muitos amigos no setor e fazer das palavras do Thales as minhas, né? Quer dizer, vindo aqui para o Instituto, né? Integrando a frente parlamentar, né? Os amigos que a gente faz. E tenho aqui 2 grandes amigos, o Flávio e o Nicola, e uma honra estar aqui com vocês e um prazer enorme, né? A gente está construindo, né, esse projeto juntos, né? E acho que com muito êxito, com muito sucesso, mas é muito mais transpiração do que inspiração e a gente está junto aí nessa batalha. Obrigado, viu? Obrigado, Mário. E você curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.